Oi, pessoal, eu sou a Carol do Itaú e hoje eu tô aqui com o Cauê. Tudo bem, Cauê? Tudo bom, Carol? E hoje a gente veio comentar os acontecimentos que movimentaram o mercado e, consequentemente, os seus investimentos nessa semana. Bom, começando pelo cenário internacional, a gente teve mais uma semana agitada e tivemos novidade do Brexit, certo? Certo, uma semana bem agitada. No lado do Brexit, mais uma derrota do Boris Johnson no parlamento britânico. Então, o parlamento ele aprovou uma lei que força o Boris Johnson a fazer um acordo com a União Europeia ou ele vai ter que pedir uma extensão do prazo final, que é 31 de outubro. Perfeito. A gente teve notícias positivas também pelo Banco Central Europeu. Sim, o Banco Central Europeu ele anunciou um pacote de medidas de estímulos à economia, entre eles a compra de 20 bilhões de euros em ativos mensalmente, com um prazo indeterminado. Além disso, eles anunciaram a redução da taxa de depósito, que já era negativa, era em menos 0,40, caiu para menos 0,50. Acho que tudo isso para estimular a economia, para ver se a gente consegue ver a Europa aí num crescimento um pouco mais forte. Além dessa notícia positiva do Banco Central, a gente também teve sobre o andamento da guerra comercial. Como que foi isso, Cauê? A gente teve um alívio aí nas tensões da guerra comercial, né? Então, acho que de ambos os lados. Do lado do Trump, ele anunciou que ele vai postergar em 2 semanas as tarifas que começariam agora dia 1º de outubro. Então, são 5% em 250 bilhões de dólares de produtos chineses. E do lado da China, eles sinalizaram que possivelmente as empresas chinesas voltarão a comprar produtos agrícolas americanos. Lembrando que eles pararam de comprar desde agosto. Indo para o cenário nacional, a gente teve notícias em relação ao andamento da reforma da Previdência, certo? Esperava-se que tivéssemos a votação do primeiro turno da reforma da Previdência na quarta-feira que passou. Não aconteceu, a gente teve aí um atraso. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, informou que deve acontecer daqui 2 semanas, mas o segundo turno, a princípio, mantém a data de 10 de outubro, que seria o prazo final ali para a votação do segundo turno. Então, a princípio, vai atrasar o primeiro turno, o segundo turno permanece a mesma data. Perfeito. Já em relação à reforma tributária, o texto não foi finalizado, mas deve ser finalizado nos próximos dias e assim que a gente tiver novidades, a gente traz aqui para vocês. Hoje começaram os saques do FGTS e também tivemos divulgação do IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica. Cauê, você pode comentar um pouco como foi esse resultado? Sim, o IBCBR, como você comentou, é um índice de atividade econômica medido pelo Banco Central, foi um número negativo de menos 0,16, mas o mercado já esperava um número negativo, tá? Então, a mediana do mercado ali era menos 0,10, veio um número um pouquinho abaixo, um número obviamente ruim, mas corrobora aí com o nosso cenário de corte de juros pelo Copom na próxima semana. Lembrando que o nosso cenário base é de um corte de 0,50 aí na próxima reunião do Copom que vai acontecer na quarta-feira. Bom, Cauê, eu entendo que com essas notícias a nossa recomendação continua a mesma, certo? Continua assim, Carol. A gente continua com ações como nossa primeira classe de ativo na ordem de preferência. A gente continua otimista com renda variável local. A gente já vem falando desse maior nível de volatilidade, né? Principalmente por causa desse cenário externo um pouco mais incerto. Mas a gente está observando aí, por exemplo, o índice Bovespa muito próximo das máximas históricas, então está bem em linha com a nossa recomendação. Falando em produtos específicos, o Molt, que era nosso fundo recomendado antes, acabou fechando para captação. Cauê, o que a gente tem agora de produto recomendado para a classe de ações? Então, Carol, nosso produto preferido é o Dunamis. Ele já estava na recomendação para ações nacionais, ele estava na recomendação estendida e agora ele passa a ser nosso produto preferido. Bom, obrigada, Cauê. Você. Pessoal, a gente fica por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais e até a próxima.